A biblioteca padrão do Python é enorme, repleta de módulos úteis como o de regex e o rllib. Estou com um código aqui que faz uso de uma biblioteca padrão chamada OS para informar se o usuário que está executando o código está como root ou não. Vamos ver. Vou abrir então aqui meu terminal. Então clear cd/temp, que é onde está esse script. Se eu dar um ls-l, vocês vão ver ele aqui, esse hello.py. Perceba que eu tenho permissão de execução, leitura apenas, certo? Então, se eu posso dar um cat hello.py, perceba aqui que a primeira linha é shebang e ele importa aqui a biblioteca OS. E para validar se esse usuário é root ou não, ele usa uma funçãozinha chamada os.getUID. Ele usa essa função que é pertencente a esse módulo OS, certo? E verifica se é igual a zero. Se for igual a zero, significa que o usuário que está executando isso está como root, certo? Então, eu vou executar isso aqui só para fazer o teste. Perceba que deu como false. Eu posso também executar /temp/hello.py. Perceba que também deu como false, né? Dessa forma que seria a forma direta, né? O shebang ali seria interpretado, certo? Agora, é claro, vamos tentar executar ele como sudo para ver o que acontece. /temp/hello.py. Perceba que ele é executado como root e não precisa de senha, certo? Bom, aqui existe uma vulnerabilidade e para a gente entender como explorar essa vulnerabilidade, a gente precisa entender um pouco sobre o arquivo sudo, certo? Vamos lá. Certo, o que é esse arquivo sudoers? Como disse, para começar, precisamos entender por que esse código está sendo executado como root, mesmo sem precisar de senha ao executar com sudo, certo? Bom, para isso podemos tentar usar o comando sudo-l para listarmos os privilégios daquele usuário. Então, eu vou voltar aqui no meu shell, dar um clear, dar um sudo-l, e percebam que aqui ele pode executar o /temp/hello.py sem senha, nesse caso é o nopasswd. Ele consegue também setar uma variável de ambiente através dessa permissão chamada setenv, certo? Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Então, como diz aqui, né, o sudoers ele mantém ali as configurações acerca das permissões dos usuários em relação ao comando sudo. Nesse caso aqui, o meu usuário Ricardo, ele permitia com que ele acessasse aquele script, ele rodasse aquele script como root, sem precisar de senha e também com a permissão de definir variáveis de ambiente com o setenv, certo? Como eu disse, aqui existe uma vulnerabilidade que a gente vai explorar agora mesmo. Certo, nesse caso aqui, a gente vai modificar uma variável chamada pythonpath, que essa variável é como o Python busca pelas bibliotecas padrões dele, certo? Ou seja, se eu modifico essa variável, eu estou modificando basicamente o comportamento do Python. Por exemplo, se eu boto um outro caminho ali, o Python vai primeiramente buscar naquele caminho pelas bibliotecas padrões que serão importadas naquele script. Vamos lá ver como que isso funciona na prática, certo? Ok, estou aqui então no meu shell novamente, vou dar só um ls para ver se está tudo certo aqui. Hello.py com permissão de execução e leitura, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cp de copy, vou dar um user lib python 3 aqui nesse caso, e vou copiar o os para o diretório atual, que aqui eu me referencio como pontinho só, certo? Prontinho, só dar um ls, tá aqui o os.py, e o que eu vou fazer? Eu vou então executar um echo print evil, por exemplo, só para fazer um teste, e mandar lá pro os.py, certo? E agora eu vou executar então sudo python path igual a /temp, que é o diretório que a gente está, então /temp/hello.py. Perceba aqui que ele executou a minha mensagem, o evil, que foi o print que a gente botou ali, e também o funcionamento do script ele continua no mesmo, certo? Aqui ele me retornou true, ou seja, eu estou executando como root. O que eu posso fazer aqui então é dar, por exemplo, um echo os, na verdade, system ls-la e mandar ali para o s.py, certo? E agora eu vou executar novamente, só limpar isso aqui, e percebo que ele me deu o ls aqui desse diretório, que no caso é o próprio diretório /temp, mas eu posso, por exemplo, dar um ls lá no diretório do root, botando aqui um ls-la no barra, e jogar isso para lá, e executar novamente, vamos ver se vai funcionar. E prontinho, perceba que ele me deu um ls diretamente aqui da nossa pasta raiz, que foi como eu botei ali. Na verdade, eu deveria ter botado do root, deixa eu só botar aqui novamente.
barra root. Prontinho. Na verdade, ele vai fazer vários ls aqui agora, né? Que eu fui adicionando ao arquivo, mas tudo bem. Salvar aqui e prontinho. Perceba que esse último ls é justamente o ls ali dentro da pasta root. Eu posso escrever arquivos ali e, é claro, escalando meus privilégios. Por exemplo, eu posso adicionar um SYD em um determinado binário para que eu consiga fazer a escalação de uma forma mais fácil. Por exemplo, deixa eu fazer aqui, ao invés de executar isso aqui, vou botar, por exemplo, chmod u mais s, lá em barra user, barra bin, barra find, certo? Prontinho. E agora eu vou executar aquilo novamente. Não, antes deixa eu só dar um ls-la barra user barra bin barra find para vocês verem que esse binário, né, ele não possui SUID. Nesse caso aqui eu adicionei esse chmod para atribuir a permissão de SUID para esse binário aqui, para demonstrar como a gente poderia, por exemplo, utilizar dessa vulnerabilidade aqui. Então ele deve atribuir a esse binário aqui e através desse binário a gente vai conseguir escalar aqui nossos privilégios, certo? Então eu vou executar isso aqui. Na verdade eu já executei, né? Então posso simplesmente executar o script novamente. Cadê? Tudo aqui, certo? Prontinho. Se eu der um ls-la lá no user find, percebo que agora ele está até vermelhinho aqui, significando que ele tem SUID, ou seja, aqui também está o S aqui nas permissões. Então, se eu posso dar um user bin find e dar um ponto, traço exec, bin sh, traço p, fecha aqui, dá um kit e prontinho. Perceba que eu consigo então spawnar uma shell com privilégios root, certo? Eu posso dar um oame aqui. Perceba que eu estou com root, eu posso ir lá para o root e fazer o que eu quiser aqui dentro dessa máquina através desse meio de escalação de privilégios aqui, certo? Ok, mas digamos que, por exemplo, essa permissão não seja definida, né? A permissão de setenv, até porque a gente só conseguiu basicamente explorar isso por conta dessa permissão, né? A gente foi lá, modificou o path do Python e aí ele foi e executou uma biblioteca maliciosa que a gente foi lá e modificou, certo? Mas digamos que não tem essa permissão. O que a gente pode fazer? Bom, digamos que esse script, ao invés de, por exemplo, importar a biblioteca OS, ele importe uma biblioteca personalizada, ou seja, que foi criada por alguém, e essa biblioteca a gente possua permissões de escrita. A gente pode fazer, então, dessa mesma forma, basicamente, a gente vai lá, modifica a biblioteca e modifica o comportamento dessa biblioteca, fazendo, então, assim, uma exploração, um hijacking dessa biblioteca, certo? Vamos ver isso na prática agora. Nesse caso aqui, eu botei o nome de importação de risco, no caso porque a gente consegue modificar essa biblioteca. E é claro, a gente poderia também fazer isso diretamente na biblioteca padrão, ou seja, a biblioteca OS, mas geralmente você não vai conseguir modificar, você não vai conseguir escrever dados ali, porque, não sei se eu mostrei, mas basicamente você tem apenas acesso de leitura ali aquela biblioteca, as bibliotecas padrões do Python. Mas nesse caso aqui seria uma biblioteca personalizada, né, que a gente teria tanto permissão de leitura quanto de escrita, certo? Então vamos lá ver como seria nesse caso aqui. Ok, estou aqui de volta no meu shell, então vou dar um cat hello.py e perceba que o código mudou agora. Na verdade, ele está importando a biblioteca verify, que essa verify ela possui então esse método aqui chamado isRoot, e esse isRoot faz então a verificação ao invés do como estava acontecendo anteriormente, que ele importava diretamente do OS e verificava aqui diretamente no print, certo? Então, por exemplo, se eu der um ls aqui, perceba que eu tenho aqui a biblioteca verify e no hello continua sem permissões de escrita, mas em verify eu tenho aqui então todas as permissões definidas, né, o 777. Mas eu posso dar um sudo -l para vocês terem confirmação que, por exemplo, eu não tenho mais aquela permissão do setenv. Então, uma das formas de explorar isso aqui, no caso, seria através da modificação dessa biblioteca aqui, o verify. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Posso vir aqui, então, nano verify.py. E aqui perceba que o código dele é bem simples, né? Aqui ele importa o OS. E aqui ele faz, então, aquela função isRoot, ele faz exatamente o que estava fazendo anteriormente, só que agora dentro dessa função aqui e retorna como resultado dela. Mas a gente não quer isso, eu vou botar aqui, por exemplo, print, só para ver se está executando de novo. Salvar isso aqui. Vou fazer aquilo, sudo barra temp barra hello.py
Perceba então que ele executou o nosso código como desejado. Então, eu posso, por exemplo, fazer aquela mesma coisa lá. Dessa vez vou tentar uma coisa diferente. Eu vou tentar spawnar uma shell direto aqui. Então, eu vou dar um import PTI e aqui pti.spawn /bin /sh, certo? Vou salvar isso aqui e executar ali normalmente, certo? Vamos ver se vai funcionar. E prontinho, a minha shell foi executada em modo root, né? Eu posso dar um worm aqui. Perceba que eu estou executando como root normalmente. Se eu der um cd barra, eu estou aqui, barra root, ls-la, prontinho, eu tenho permissões de root aqui dentro dessa máquina, certo? Bom, chegamos então ao fim de mais uma aula, né? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre esse conceito do Python Library Hijacking, onde você pode, por exemplo, modificar o comportamento do Python ali, a variável, né? E, é claro, explorar isso a seu favor. Bom, se você gostou, deixe o seu gostei, comente aí alguma sugestão que você queira ver no próximo vídeo, compartilhe aí com a sua comunidade de amigos, certo? Muito obrigado e até breve.